Nesse vídeo vamos falar sobre poluição ambiental. Vocês estão vendo essa imagem aqui. Eu decidi começar o vídeo por essa imagem, e tem uma razão para isso. Mas eu quero introduzir apenas o ponto do porquê eu estar fazendo esse vídeo. Aqui no canal eu geralmente comento muito questões de vestibular, questões de Enem, e eventualmente nessas questões acabam vindo alguns temas que são recorrentes, né? E a gente fica muito preso naquele ambiente da questão de vestibular, vendo assuntos apenas teoricamente. Eu acho interessante de vez em quando trazer uma abordagem mais prática da vida real mesmo, com imagens, com informações do mundo real, onde vocês vão ter a opção também de observar determinados fenômenos de forma prática, vamos colocar assim. Então eu coloquei essa imagem aqui, que ela não é uma imagem minha, eu vou depois dar a fonte dela. Isso aqui que vocês estão vendo parece um gramado, né? Parece sei lá, um local assim, gramado, né? Com grama, plantinhas, árvores, mas na verdade isso aqui é um rio. Esse rio, a superfície dele, né, a superfície da água dele está coberta por plantas macrófitas que se proliferam na água do rio. O habitat dela são as águas, né, dos rios. Elas têm todas as adaptações para habitar flutuando na coluna d'água, na superfície da água. E em algumas condições de alta de nutrientes, elas tendem a se proliferar muito. No ambiente normal, equilibrado, elas se proliferam mais ou menos em alguma época do ano e depois elas retrocedem. Mas em condições de alta poluição, essas plantas tendem a tomar toda a superfície do rio, como está acontecendo aqui, de modo que você nem consegue ver a superfície da água. E até mesmo entrar nesse rio se torna uma coisa muito complicada. Imagina para a fauna que habitava esse local aqui. Eu estou falando habitava porque provavelmente esse rio aqui está morto ou está em vias de morrer. E a gente vai tocar então num tema que a gente comenta muito nas provas, que é a poluição hídrica, levando a eventos como eutrofização e, enfim, uma série de eventos aí de desequilíbrios ambientais provocados por poluição humana, especificamente aqui efluentes de esgoto, né, efluentes domésticos, mas também pode ter outras causas, de outras fontes de poluição, e a gente vai tentar discorrer um pouco mais sobre isso. O objetivo é que o vídeo seja um vídeo curto, mas eu vou tentar dar uma explorada nesse tema de uma forma bem contextualizada. Vamos ver então qual é a fonte dessa imagem aqui. Hoje pela manhã, quando eu liguei o meu computador e acessei a internet, como eu sempre faço, na primeira página do G1, que é o site da Globo de informações, né, de notícias, tinha logo uma notícia falando sobre plantas aquáticas transformando, né, um rio em um tapete verde e tinha essa imagem aqui. E logo esse tema, né, eu vejo que ele é um tema pertinente à área que eu estudo, à área que eu também ensino, e eu cliquei, sempre clico para ler, e basicamente essa matéria aqui vai estar falando sobre, então, vai estar explorando um pouco as causas, né, as consequências desse problema aqui para a população, para o meio ambiente, e também um pouco assim em relação às causas, né, o que pode estar causando isso aqui? Será apenas incompetência do governo, que claramente tem? Será também incompetência das companhias de tratamento de esgoto? Então vamos dar uma olhada nessa matéria aqui de forma bem por alto assim. Depois eu vou dar uma discutida a mais em relação às macrófitas. Também para não ficar um vídeo muito denso, é só realmente para a gente tocar no assunto assim e dar uma abordagem prática a ele. Então, aqui logo no primeiro parágrafo, né, a matéria abre com um tapete verde se formou sobre o Rio Brás, portanto se trata do Rio Brás, aparentemente na região de Florianópolis, Santa Catarina. Eu não conheço a região, não sou de lá, mas não por coincidência, mas eu acho que em muitos locais do Brasil, como por exemplo perto da minha casa, tem um rio que está nessas mesmas condições. Provavelmente quem está assistindo aí também conhece algum rio que está nessas condições ou quase. Existe uma causa para isso, né? Essas macrófitas elas acabam também, como a gente vai ver, sendo utilizadas para tentar, né, contornar essa poluição que é jogada no rio. E, enfim, ela acaba pela tentativa de solucionar um problema, você criando um outro problema, por conta, claro, da incompetência, né, das pessoas que estão ali envolvidas, e também pelo descaso com o meio ambiente, que nunca é uma prioridade, mas vamos continuar lendo aqui. Bom, então tem aqui uma discussão, né? O rio fica no bairro Canais de Vieiras, no norte de Santa Catarina. Aí, enfim, vamos ver aqui alguns pontos a mais. Então, o professor de ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Horta, afirma que a quantidade grande, né, de plantas cobrindo toda a superfície da água reduz a quantidade de oxigênio para outras espécies. Se vocês acompanham aí a série sobre o Enem e outras também que eu devo a essa altura já estar fazendo no canal, a gente sabe, né, que esse tema aqui é super recorrente em provas do Enem, principalmente, e também em outros vestibulares, e é um tema super relevante da própria biologia como um todo, né, dos estudos do meio ambiente e etc. A diminuição do oxigênio dissolvido na água e as consequências disso para a biota local.
Então, de acordo com especialistas, a grande quantidade de vegetação representa um descontrole ambiental causado principalmente pela poluição da água. Alguém diz que o Rio do Brás, na verdade, hoje virou uma lagoa de estabilização, ou seja, um rio, né, se transformando num mero repositório, um depósito ali de esgoto. Bom, essa grande concentração de plantas mostra que o rio pede socorro. Aí é o cara que ele é aparentemente presidente do Instituto SOS Rio Brás, alguém, uma é, associação, provavelmente civil, né, de pessoas que lutam pela revitalização do rio. A matéria vai falar um pouco sobre oxigênio na água, que é importante, especialmente no que diz respeito, né, à relação entre essas plantas que estão proliferando na superfície e o oxigênio dissolvido na água. Então o biólogo vai dizer, em um rio em que está equilibrado, né, não tem problema de poluição, e que não tem problema de poluição, as macrófitas são super importantes. Elas têm, claro, um papel ambiental, né, ecossistêmico ali, para manter o rio, o ambiente harmônico. Inclusive, né, a produção de oxigênio. Junto com o plâncton, que são os componentes da coluna d'água que tem microalgas, né, fotossintéticas, esses organismos são fundamentais. À medida que a poluição vai crescendo, aqui começa o problema. De onde é que vem essa poluição? Descarga de esgoto. De esgoto não tratado ou esgoto mal tratado, como a gente vai ver que pode ser o caso aqui. A gente vê a quantidade de macrófitas vai aumentando. Isso até determinados níveis não é ruim, ou seja, no ciclo natural as macrófitas elas podem se proliferar um pouco mais, né? E eventualmente em outras estações do ano ela regride um pouco e permite ali que uma determinada porcentagem da superfície da água permita a passagem da luz do sol. Vamos ver por que isso é importante. E claro, essas macrófitas elas têm um poder de absorver poluentes. Por isso, inclusive, elas são usadas em iniciativas para despoluir corpos hídricos, como por exemplo esses rios que recebem aporte de esgoto. O problema começa quando há um crescimento exagerado, e esse crescimento exagerado vem porque tem nutriente em excesso. O rio continua recebendo ali um aporte de esgoto, e essas macrófitas elas adoram isso porque vem mais nitrogênio, vem mais fósforo, e as plantas, os seres vivos em geral, precisam desses nutrientes, mas as plantas têm capacidade de pegar esse nitrogênio, esse fósforo e transformar e assimilar isso de uma forma, né, biologicamente aproveitável, gerando ali então a biomassa delas a partir da fotossíntese, e depois esses nutrientes vão para a cadeia alimentar, né, seguem lá o caminho deles até eventualmente um dia serem decompostas de novo. É o ciclo do nitrogênio e também do fósforo. Bom, essas plantas cobrem completamente a superfície, evitando que a luz chegue ao fundo. Então aqui está o problema, né? Evita que a luz do sol chegue até o fundo, portanto, para com a produção de oxigênio. Porque, como nós vamos ver, o fundo do rio também tem ali alguns componentes, plantas inclusive, que dependem dessa chegada de luz do sol para que elas também façam ali uma fotossíntese. E durante o processo de fotossíntese, elas liberem oxigênio que abastece a coluna d'água com esse gás. Com isso, o ambiente vai ficando cada vez menos com menos oxigênio, até chegar àquele estado chamado hipóxico, com pouco oxigênio, insuficiente, né, para a manutenção da vida complexa, até os ambientes anóxicos, que é quando o ambiente já está morto realmente, né, porque já não tem mais seres aeróbicos que consigam subsistir num ambiente desse. Aí começa a atividade anaeróbica de bactérias anaeróbicas, né, micro-organismos anaeróbicos, que enfim dão aquele aspecto de realmente ambiente, esgoto, né, fossa, ambiente morto, com mau odor e tudo mais. Enfim, vamos ver. Vamos... Aí eu recomendo, vou deixar o link para essa matéria, recomendo assistir esse videozinho aqui, que é a matéria propriamente dita, né? Onde eles vão estar falando essas coisas aqui que eu tô lendo, de uma maneira mais ilustrativa, com imagens e tudo mais. E aqui vem um outro ponto importante da matéria, que é quando a gente começa também a, saindo um pouco do aspecto ambiental da coisa, a discutir também a questão social, política da coisa. Por exemplo, a matéria diz que próximo ao Rio Brás existe uma estação de tratamento da Casan, que deve ser alguma companhia lá de saneamento básico, né, tratamento de esgoto, talvez até distribuição de água. Eu não conheço a companhia. Bom, o resultado do esgoto tratado, segundo eles, né, chamado de efluente, vai então ser jogado nesse rio. E alguém diz, se esses efluentes tivessem o tratamento correto, se realmente fosse feito, né, um tratamento adequado desse esgoto que chega lá, essa água imprópria. Bom, aí ele vai falar algumas questões ali locais, né? Deve ter alguma placa lá dizendo água imprópria para banho. Isso não aconteceria. Então, a gente acredita que não está funcionando corretamente o sistema de tratamento de esgoto. E isso aqui é um problema. Porque, sim, se você tivesse um tratamento adequado do esgoto, esse efluente seria jogado no rio e não causaria esse tipo de desequilíbrio, porque não teria esse excesso de componentes nitrogenados e fosfatos sendo jogados no ambiente. Então, essas plantas também não iriam se proliferar. Pelo menos não da forma agressiva como elas estão fazendo. E se vocês assistirem a matéria, vocês vão ver que tem até um outro ponto mais absurdo ainda. Em 2016, eles fecharam a ligação desse rio com o mar. Fecharam realmente o rio, ficou sem comunicação com o mar. E, enfim, vendo o vídeo, vocês vão ver que, nossa, que ideia imbecil.
Mas mais imbecil ainda é a razão pela qual eles fizeram isso, porque o rio estava poluindo o mar, que é um mar, né, que é usado ali como ponto turístico e tudo mais. É, claro, né, o turismo é uma coisa importante, mas por que não resolver o problema ambiental ao invés de criar um ambiente artificial ali só para maquiar a situação? A matéria termina, inclusive o vídeo também termina com o biólogo falando, o professor Paulo Horta, falando o rio não está morto, está com sérios problemas de saúde, que é um tema que a gente também discute. Algumas questões, inclusive do Enem, trazem isso, que não é um problema definitivo. Né? Uma eutrofização, um desequilíbrio de nutrientes num rio, não é, se for um rio que realmente ainda tem né, um fluxo, uma vazão considerável, não for uma água parada, ele eventualmente ele vai se recuperar. É só você parar de jogar né, os dejetos, as descargas de esgoto no local e deixa que a própria natureza se encarrega de recuperar aquele ambiente. Pode levar um tempo. O ser humano pode ajudar um pouco? Claro que pode, né? Mas esse rio se recuperaria. Basta que ele pare de receber esse aporte de esgoto. Aí ele diz: precisamos manejar as macrófitas, isso é importante. Imediatamente resolver o problema do saneamento básico. Provavelmente ligações clandestinas de esgoto que também devem acontecer. Perto da minha casa tem questões de ligação clandestina de esgoto. Cidades, inclusive, que não têm tratamento de esgoto nenhum. Os esgotos são lançados direto mesmo nos canais que eventualmente vão parar no mar, né? Então, enfim, basicamente assim, o problema está aqui. Vamos fazer uma discussão agora sobre essas macrófitas e em relação às dinâmicas que isso traz, né, para esse problema. Eu vou entrando em sites aleatórios, assim, qualquer um que esteja relacionado com o tema, porque aqui eu não tenho nenhuma preferência, não, nem tô dizendo que... Não, as informações são legais, eu li. Esse site aqui, Maestro Virtuale, tô dando a referência, né, pra depois não dizer que eu roubei informação de ninguém. Ele vai falar sobre macrófitas, né, habitat, classificação, mas eu não vou me focar muito em leituras muito detalhadas de nada, não. Eu só vou focar em duas macrófitas aqui que ele cita que aparecem lá na matéria para quem assistiu o vídeo. Uma delas é o Água-P, que inclusive num rio próximo da minha casa é tomado disso aqui. E qual que é a origem disso aqui? Essa planta, se eu não me engano, eu deveria até ter lido sobre isso. Ela tem uma origem, se eu não me engano, amazônica. Posso estar errado, então assim, pesquisem aí. Então eu acho que ela tem origem amazônica mesmo, mas independente da origem ecológica dela, essas plantas elas têm uma característica muito importante. Elas gostam muito de ambientes tropicais, quentes, e elas precisam apenas de um corpo hídrico, por exemplo, um rio ou uma lagoa, sol e basicamente e nutrientes. Com isso elas estão felizes. Elas crescem muito fácil. Se você pegar um talinho dela e colocar na água, ela cresce inclusive por brotamento. É, e vou ser bem honesto, é uma planta linda. De vez em quando eu chego lá aqui no riozinho perto aqui de casa e olho, tomado por ela. Quando ela começa a florescer e dá essa flor aqui que é roxa, e tem essa pétala destacada aqui, é a coisa mais linda do mundo. Infelizmente a gente que sabe, né, que isso é o resultado de um problema ambiental, a gente tem essa preocupação, mas é uma planta linda, não tenho nada contra a planta. Bom, a espécie Eichhornia crassipes, que é o água-P, né? Enfim, vocês podem achar informações sobre ela muito fácil na internet, eu só estou realmente citando espécies que apareceram lá no vídeo, que foram... E qual que é o ponto? Essas espécies, os governos, né, as prefeituras, sempre tem um esperto lá, né, que eles colocam lá para resolver o problema ambiental, e às vezes a pessoa até numa boa intenção, né, mas a prefeitura não dá orçamento para a pessoa, o que que o cara pensa? A gente usa essa planta aqui porque ela tem capacidade de tirar nutrientes da água, o nitrogênio, por exemplo, só que tem o seguinte, essa planta ela prolifera muito. Em coisa de 2 meses ela toma completamente a superfície da água. O que tem que fazer? Tem que ser removida, né? Tem que limpar, tem que fazer a raspagem para tirar né, a biomassa que ela produz. E eventualmente depois ela cresce de novo. Isso tem que ser feito constantemente. O problema é que eles fazem geralmente uma vez por ano. Então, assim, não adianta nada no final das contas, porque vai acontecer aquilo que estava acontecendo lá. Né? As plantas vão se proliferar, vão tomar toda a superfície da água, e vai ter aquela relação ali da diminuição do oxigênio, levando o ambiente à apoxia e à morte né, dos ecossistemas ali. Esse site aqui vai falar, né, características interessantes. Essa espécie aqui também aparece lá no vídeo, aparentemente também foi uma espécie usada. E por que que eu cito, por que que eu toco muito nesse assunto? Porque essas espécies, elas não são, né, eu não acho que elas sejam naturais ali dessa região do sul e também não são daqui do sudeste. Eu acho que elas são trazidas, essa aqui eu posso até também, eu não li a característica de onde que ela é exatamente, deixa eu ver aqui. Bom, essa aqui a origem dela realmente é incerta, mas ela aparentemente é uma planta de ambiente tropical. Então, assim, ela pode realmente estar distribuída em diversos locais, em qualquer lugar que seja, né, tropical. Mas o ponto é, aí as pessoas pegam essas plantas e colocam ela num local onde de repente elas não existiam. Para resolver esse problema dos nutrientes ali, do esgoto, né, e tudo mais. E eles criam um segundo problema, que é onde tinha então um lançamento ali de esgoto, de poluição, agora eles vão ter um problema também de super proliferação dessas plantas
E qualquer que fosse o ecossistema, né, as relações biológicas que tivessem naquele rio, de peixes, moluscos, até mesmo crustáceos, algas, plantas marinhas, plantas aquáticas, digo, vai simplesmente acabar, porque essas plantas elas vão se proliferar com muita rapidez e todo o ambiente que está abaixo delas, na coluna d'água ou no fundo do rio, também vão sofrer com isso. Então eu entrei nesse outro site aqui, aparentemente isso aqui é uma empresa que vende serviços de remediação ambiental, enfim, para despoluir ambientes. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada por isso, só estou dando a fonte de porque eu vou ter que usar uma imagem do site deles, essa imagem aqui. Pronto, só fiz aquilo ali para dar a fonte de onde eu tirei a imagem. Repara aqui como é que existem, né, diversos tipos de plantas aquáticas que vivem associadas a ambientes aquáticos ou na própria água propriamente dita. Repara que tem plantas que vivem mais associadas à beirada, digamos, de um rio ou uma lagoa, mas elas estão enraizadas lá no chão, tá vendo? No fundo. As raízes delas ficam associadas ao sedimento. Mas elas ficam com parte do corpo submerso. Tem plantas que têm apenas as folhas ficam pro lado de fora, né? As flores também acabam vindo pro lado de fora. Tem plantas que ficam com diferentes proporções do corpo submersas e apenas alguma parte específica para fora. Isso pode mudar, né, a proporção do corpo, digamos, né, das partes, dos galhos, dos ramos, das folhas da planta que vão estar submersas. Mas repara que tem plantas que vivem completamente boiando na coluna d'água e tem plantas que vivem flutuando na coluna d'água, não submersas, mas com as folhas para fora, né, em contato com a atmosfera. E tem plantas que vivem em contato com o substrato e que ficam lá no fundo mesmo, completamente sem contato com a atmosfera. Eu dei uma ampliada aqui na imagem para ficar melhor de visualizar, né? Só para, né, mostrar então essas plantas, os diferentes hábitos das plantas aquáticas. Essas plantas que boiam, que flutuam na água, elas têm adaptações no corpo delas. Estou falando corpo assim, utilizando um termo, enfim, que talvez até seja incorreto. Mas as partes então delas, elas têm adaptações. Elas têm um tecido que a gente chama de aerênquima, que é um tecido que tem as células, né, têm um conteúdo de ar bem interessante e que deixam ela então elas mais leve, menos densa do que a água. Elas conseguem então flutuar ou boiar na água, né? Então assim, são adaptações das plantas para viver com esse hábito aqui de boiar e flutuar na água. Repara que numa situação que nem essa aqui, quais são as plantas que têm mais vantagem aqui nessa competição por luz do sol? Essas plantas aqui que têm partes, né, que estão em contato com a atmosfera e que estão na superfície. Elas vão ter o aporte de luz solar constante, elas nunca vão ficar sem luz do sol. Mas no momento que essas plantas começam a se proliferar e tapar completamente a superfície da água, essas plantas que estão aqui embaixo e que não têm esse contato com a superfície, elas ficam sem a luz do sol. E essas plantas aqui, elas são fundamentais porque elas, por estarem associadas à coluna d'água propriamente dita, a fotossíntese delas libera o oxigênio que abastece a própria coluna d'água com esse gás, que é importante ali para peixes, para outros seres vivos, aeróbicos, inclusive micro-organismos, algas, etc. Então, assim, essa relação aqui é fundamental. Essas plantas precisam fazer a fotossíntese para abastecer a coluna d'água com oxigênio. Se elas não recebem luz do sol, porque está sendo tapada a superfície do corpo hídrico, que seja, elas param de fazer fotossíntese, elas morrem, e a coluna d'água também fica pobre em oxigênio até chegar a um ponto, mesmo porque todo o resto da biota, inclusive outras plantas, vão consumir também oxigênio. Só que essa aqui está produzindo oxigênio na fotossíntese, mas está liberando esse oxigênio para a atmosfera, né? Ela vai consumir, inclusive, oxigênio da coluna d'água. Se ela dá algum oxigênio para a coluna d'água, é algo assim desprezível, a gente pode até dizer. Mas o interessante é isso: ela faz a fotossíntese e o oxigênio dela vai para a atmosfera. Essas aqui não. Essas aqui são as que realmente abastecem a coluna d'água com oxigênio. E que acabam sendo as mais comprometidas com esse problema, né, da superproliferação de macrófitas na superfície do rio. Eu trouxe essa outra figura aqui também, que já tem uma outra pegada diferente, porque ela traz também a fauna associada, né? Então ela traz aqui o ambiente aquático, ela traz aquela mesma coisa que a gente viu na outra imagem lá, talvez até uma arte mais bonita, mas ela traz também a associação aqui, por exemplo, a gente tem crustáceos aqui no fundo, moluscos, a gente tem insetos associados às plantas, enfim, então ela traz realmente toda a diversidade ecossistêmica propriamente dita, as comunidades que estão relacionadas aqui com toda essa dinâmica biológica, e repara, né, aquela coisa que a gente já discutiu, dessas plantas e até mesmo algas que ficam no fundo, dependendo desse aporte de energia solar, de luz solar, né? Que se não chegar porque está sendo bloqueada por essas plantas aqui que estão na superfície, elas ficam então debilitadas e deixam de fornecer oxigênio, que esses organismos que estão aqui no fundo dependem desse oxigênio. Além das plantas e das algas que também dependem, os insetos, os moluscos, os crustáceos também dependem, porque também são seres aeróbicos. Né? Se eles não têm esse oxigênio, eles vêm à morte. Os peixes também, acho que não tem nenhum peixe aqui, né? Pelo menos eu não tô vendo. Mas enfim, se tivesse um peixinho aqui também, ele respira oxigênio.
né? Claro que tem peixes pulmonados, sem dúvida, inclusive em alguns ambientes muito pobres em oxigênio, alguns peixes até conseguiriam sobreviver, mas aí de repente morreriam de fome porque não têm o que comer. Ou se eles se alimentassem dessas plantas que se super proliferam, eles conseguiriam lidar bem com isso ali. Claro, porque, enfim, a gente fala muito, né, de um ambiente morto, mas será que algum ambiente realmente fica totalmente morto? Né? Sempre tem algum molusquinho ali, uma lesminha que consegue, né, que dá conta, que sobrevive, mas o ponto é, você vai trocar toda essa riqueza aqui por causa, né, por desleixo e vai ficar feliz porque sobrou uma espéciezinha ali de lesminha que resistiu, aí vem uma ave, uma garça e come. Não, né, esse ecossistema está completamente debilitado e a riqueza, né, biológica mesmo, foi perdida, e a gente tem que se preocupar com isso, tem que tentar, sim, dar condições desse ambiente regenerar toda essa riqueza aqui e não se contentar com apenas algumas espécies que resistiram a essa poluição. A propósito, essa imagem aqui eu tirei desse arquivo aqui, eu vou colocar link para tudo isso na descrição. E agora eu vou fechar o vídeo falando sobre essa espécie aqui, Pistia stratiotes, que foi aquela segunda macrófita que a gente viu lá naquele site, que ela também aparece na matéria. E eu estou mostrando aqui apenas para introduzir, né, a planta, a espécie, porque agora eu vou ler um artigo sobre ela, aí uma imagem abrindo. Essa aqui é a espécie, que a gente vai ler agora um artigo sobre ela. E esse artigo vai falar justamente sobre a utilização dessa planta em algumas ações de remediação de ambientes que possam estar sendo ameaçados ou até mesmo degradados por aporte de nutrientes. O artigo é esse aqui. Também vou colocar um link para ele na descrição. Um artigo de, deixa eu ver aqui os autores, Antônio Fábio Lopes de Souza e Euclides Luiz Queiroz de Vasconcelos, PubVet, a publicação de medicina veterinária e zootecnia, utilização de macrófitas aquáticas flutuantes, Pistia stratiotes, no tratamento de fluentes de piscicultura, então aqui com uma abordagem agora da piscicultura, né, da produção de peixes. Então, no resumo, eles vão dizer os padrões das águas para a criação de... Claro, eles vão fazer a contextualização para a criação de peixes, mas eu estou mais interessado aqui no aspecto ambiental mesmo, porque ele vai falar sobre a eutrofização. Então, a eutrofização artificial é um dos efeitos negativos que o contínuo lançamento de efluentes pode provocar nos ecossistemas aquáticos, gerando impactos prejudiciais à biodiversidade local. Enfim, eles vão falar mais outras coisas. Ele vai falar, por exemplo, sobre a utilização dessa macrófita aquática, Pistia stratiotes, como agente purificador do efluente gerado por um viveiro de piscicultura. E a gente pode pensar que também na utilização dela, do água-P, das outras espécies de macrófitas, como agentes purificadores, por exemplo, também do esgoto doméstico, né, que muitas prefeituras e governos acabam utilizando, né, dentro dessa linha de raciocínio. E o objetivo deles aqui era mostrar que essas plantas são eficientes em integrar nas partes no metabolismo delas esses nutrientes que ficam em excesso, aqui no caso em relação à piscicultura. Então, os resultados alcançados sugerem que o tratamento com a macrófita Pistia stratiotes é eficiente na absorção, então elas são boas absorvedoras de nutrientes na coluna d'água, sendo um componente interessante, de repente, em medidas mitigadoras para evitar poluição e eutrofização dos sistemas aquáticos. Aí muitos gestores ambientais, né, lê isso aqui, fica muito feliz porque descobriram a pólvora, né, olha só, descobrimos uma espécie que a gente pode jogar lá no rio e beleza, aí ela vai acabar com a poluição do rio e todo mundo vai ficar feliz. Só que não é bem assim como a gente viu, né? Na introdução do artigo ele vai falar muito sobre piscicultura, como deveria, né, porque ele vai falar sobre isso. E eventualmente ele fala sobre eutrofização. Ele vai falar: a eutrofização artificial é um dos efeitos negativos do contínuo lançamento de efluentes, que pode provocar, né, nos ecossistemas aquáticos, gerando impactos prejudiciais à biodiversidade local. Ele cita aqui alguns autores. É, ele cita aqui alguns efeitos negativos causados pela eutrofização, resumidos num artigo de Azevedo Neto. Vocês podem achar tudo isso aqui no texto, que eu vou colocar o link na descrição, dos quais vale a pena destacar: o desenvolvimento excessivo e prejudicial de algas, proliferação de macrófitas aquáticas, alteração na biota, né, porque substituição, né, de espécies que não conseguem mais viver naquele ambiente acabam ou migrando ou morrendo. Peixes, outros organismos, decomposição orgânica, consumo e depressão de oxigênio dissolvido, então apoxia, né, anoxia, é, degradação da qualidade da água, turbidez, etc. Enfim, prejuízos consideráveis para o uso da água de abastecimento, mas aí já é uma outra história também, mas está tudo aqui. E ele fala que. Deixa eu ver aqui. Ele fala sobre preocupações, né, para minimizar os impactos provocados pela criação dos peixes, né, em relação ali, à dieta dos peixes. Há de se fazer um tratamento dos efluentes buscando atender às exigências de legislação, blá blá blá. Bom, o tratamento convencional é um processo muito dispendioso e, como alternativa para a remoção de nutrientes, pode-se utilizar o cultivo em água sem solo, a hidroponia, né, de vegetais superiores, as macrófitas que a gente estava vendo. O uso de macrófitas aquáticas como agente purificador justifica-se por sua intensa absorção de nutrientes e rápido crescimento. E como é rápido, né? A gente viu.
assim como por oferecer facilidades na retirada e pelas possibilidades de reaproveitamento da biomassa, etc. Olha que interessante, a biomassa que essas plantas produzem, né, aquela cobertura, que são, né, as folhas, os talos, os ramos, podem ser utilizados, né, o aproveitamento disso, para fabricar fertilizantes, ração animal, geração de energia, biogás, ah, energias renováveis, né, fabricação de papel, celulose, extração de proteínas para ração, extração, enfim, uma série de coisas que você poderia fazer com essa biomassa. Por que que isso é importante? A gente vai ver daqui a pouco. Ele vai citar aqui um último autor que observou, né, que com o uso das macrófitas houve uma diminuição, né, no teor desses nutrientes, nitrogênio, fósforo. Então, assim, ele usa isso para justificar, né, a utilização dessa planta nesse tipo de experimento, de tratamento. E aí, dada toda essa introdução, ele vai projetar ali um experimento para testar a validade disso, né? Vai dar aqui todos os materiais e métodos. Essa aqui é a parte do artigo que geralmente a gente pula, né? Porque a menos que você queira reproduzir o experimento que ele fez, você não está interessado em todas as condições e as coisas que ele fez, né? Para fazer o experimento observar, né? A dinâmica do experimento. A gente geralmente vai direto para resultados e discussão. Na discussão, eu vim direto aqui para oxigênio dissolvido, que é a parte que é relevante para nossa discussão, né? Bom, o oxigênio dissolvido é o gás mais abundante na água depois do nitrogênio e indispensável para a respiração e por isso o gás mais importante na vida dos organismos aquáticos. Interessante, né? As plantas consomem oxigênio, olha só que importante, durante o dia e à noite também, né? Mas é à noite que o consumo é maior porque não existe fotossíntese, né? Durante o dia ela faz a fotossíntese e meio que compensa o que ela está consumindo de oxigênio, né? Ela devolve para o ambiente na forma de fotossíntese. Então, assim, à noite teria um consumo maior de oxigênio em termos de proporção. Ele vai falar algumas coisas técnicas aqui sobre viveiros, de novo. Enfim. E a discussão toda é muito focado em piscicultura, né? Então, assim, vamos pular logo para aquilo que realmente é importante, as conclusões que ele chega. Uma das conclusões dele, então, os resultados alcançados, né, sugerem que o tratamento com essa macrófita, Pistia stratiotes, seja eficiente na absorção de nutrientes, podendo dessa forma ser recomendado como medida mitigadora para evitar poluição e ou eutrofização dos sistemas aquáticos. E é nesse final aqui que eu acho que está a parte mais importante. Ele fala: a Pistia stratiotes parece ter grande capacidade de assimilar ortofosfatos, né, enfim, compostos de fosfato, uma vez que os níveis após o tratamento com a macrófita ficaram abaixo até mesmo do que na nascente. O que é interessante, né? No ambiente, ou seja, no ambiente natural. O que revela realmente essa potencialidade dessa planta como agente purificador. Então, assim, um gestor ambiental, ou até mesmo alguém que trabalha ali para uma secretaria do meio ambiente, lê isso aqui e tá ótimo, então vamos pegar essa planta e jogá-la lá no ambiente para ela dar conta da poluição na água. Só que olha só o último parágrafo. Embora seja recomendado o uso de macrófitas como tratamento de efluentes da piscicultura, e aqui de novo, ele está falando de piscicultura, mas a gente pode entender isso aqui também como tratamento de efluentes de esgoto doméstico, porque nitrogênio e fósforo vai estar presente também. Vale ressaltar que não basta deixá-la em uma lagoa ou tanque crescendo sem controle. Uma lagoa, um rio, né, um córrego, no caso, um canal. Há que se fazer um planejamento e manejo adequados para o bom funcionamento do sistema. Faz-se necessário ainda dar um destino final à biomassa. Então lembra lá que nos materiais e métodos, né, na introdução, a gente viu que ele deu lá algumas ideias sobre o que fazer com essa biomassa, porque, claro, você vai botar a planta no ambiente, ela vai fazer o trabalho dela, depois você passa e limpa, perfeito. Mas o que você vai fazer com essa planta, né? Tem uma série de ideias que ele deu lá, enfim. No geral, para não causar nenhum tipo de poluição. Eu vou querer só apontar uma coisa aqui nos materiais e métodos dele, que é esse ponto aqui, ó, que quando ele fez lá o plano amostral dele, né, o esquema do experimento dele, as macrófitas que ele usou nesse tanque cobriam apenas 30% da superfície total do tanque. Ou seja, ele deixou muito espaço aqui, né, para ter outros tipos de, para ter, enfim, a entrada de luz solar. Claro que isso aqui era um ambiente controlado, era um tanque, não era um rio, não era uma lagoa, nada disso, mas essas plantas em pequenas proporções, como seria no ambiente natural, elas não causam realmente esse impacto. O problema delas é quando elas tomam 100% da superfície. Então repara que no experimento dele, ele tomou cuidado de deixar essas plantas apenas ocupando 30% do tanque lá que ele estava estudando, né? Enfim, na natureza, se conseguissem manter um controle também dessa proporção, de deixar elas apenas ocupando ali uma parte do ambiente, elas iriam fazer esse serviço ambiental de tirar os nutrientes e não iriam causar a degradação que elas causam ao ocupar toda a superfície do rio. E como é que a gente faria isso? Então a gente volta aqui, né, para aquelas imagens que estavam no começo do vídeo. Vou passar aqui mais algumas. Então, assim, como é que a gente poderia atingir um manejo, né? Você fazer uma manutenção disso aqui, já que você colocou a espécie, estou supondo que a prefeitura está usando essa planta aqui como um mecanismo, né, de purificação da água. Então, já que você colocou a planta no ambiente, você também faz ali um manejo, né, a manutenção disso aqui, raspando
periodicamente, e não uma vez por ano apenas, essas plantas da superfície para não deixar que aconteça esse problema, e deixando assim apenas uma parcela dessa superfície da água coberta pelas plantas. E isso, claro, né, associado também com você parar de jogar esgoto não tratado no rio, ou nos corpos hídricos, né, que sejam. Então, assim, solução para o problema, porque eu descobri a pólvora, eu sou o gênio da lâmpada, né? Parar de poluir o rio e, se for utilizar um sistema como esse aqui, de macrófitas para limpar, né, a superfície da água, fazer de uma maneira inteligente, com manutenção periódica e, enfim, não deixando que chegue nesse ponto aqui. Claro que a gente vai entrar naquela coisa da vontade política, dos orçamentos que os políticos dão para os gestores ambientais, para os analistas ambientais, que o meio ambiente não é uma preocupação prioritária, né, para os políticos de uma maneira geral. Claro que tem outras demandas, né? Muitas das vezes, assim, um município pequeno pode ter outras prioridades, a gente entende isso. Mas se for para fazer uma coisa, faz direito, né? Enfim, isso aqui parece um desleixo, parece dar a impressão, né, de que não está realmente levando a sério o problema. O fato de que eles fecharam a comunicação do rio com o mar demonstra também uma burrice. Tem alguém ali que é burro. Uma pessoa não, né? Várias pessoas que são burras em conjunto. E é isso que dá praticamente quando você tem muitas pessoas burras fazendo uma coisa que elas. E pior, né? Muitas das vezes até entendem, mas. Porque, né? Enfim, tem outros interesses envolvidos. O pior de tudo, eu fico me colocando no papel, assim, de um gestor ambiental, de um analista ambiental que tem que assinar, sabe? Isso, e tem que olhar para isso aqui depois e encarar isso aqui e pensar que o nome dele está associado com isso. Eu pediria demissão na primeira semana, porque eu não conseguiria ter isso aqui associado com o meu nome, sabe? Ou eu faço direito ou eu não faço. Né? Então, assim, bom, eu vou terminar o vídeo por aqui. O vídeo acabou ganhando, assim, áreas ah, de crítica política. Eu nem queria ir para esse lado. Mas também estou testando aqui, né, possibilidades de formatos de vídeos do canal. Eu espero que tenha sido um vídeo divertido. E eu, enfim, até o próximo vídeo, quando aí nós vamos voltar para o ambiente das questões de vestibular. Mas eu trouxe esse vídeo aqui para isso, né, para mostrar assim, um tema que a gente discute o tempo todo, na prática, na vida real, e que está muito mais perto da gente do que o que a gente pensa.